Então, que as nossas raízes individuais, culturais, étnicas têm que permanecer. Agora, essa unidade política, que é essa união pode ser de umbanda, pode ser de candomblé, pode ser do que for, ela é necessária. Nós passamos a estabelecer dois pontos. Existe os inimigos externos e existe os inimigos internos. Esse é o pior e que eu realmente não sei como entender isso. A minha visão da religião afro, primeiro que não é como religião, é como uma visão de mundo, uma cosmovisão que tem a sua forma de conceber o sagrado e com ele se relacionar. Os terreiros deveriam ser isso. Agora, os terreiros, sem a compreensão dos dirigentes da sua complexidade, ele, não vou dizer que ele não cumpre uma função, mas ela é deficitária. Então, por isso eu tenho dito que o terreiro é um lugar onde está abrigado ou não visível essa complexidade civilizatória africana. Nesse sentido, na diáspora, a luta é tríplice. Né? A luta que eu digo política, né? Das manifestações, das reivindicações, a luta jurídica, que é mesmo você ter ajuda para entrar na justiça contra o racismo e a intolerância religiosa. Também gostaria de frisar que não dá para dissociar intolerância de racismo. É a mesma coisa com outro nome que a gente deu aqui no Brasil e por aí afora de intolerância, mas é racismo. Né? Então, eu fico entendendo que são os terreiros que têm que mexer na sua qualidade, né, com os adeptos, capacitar os adeptos desde o período de Abian, que é um processo primário de iniciação, né, onde o fiel apresenta, né, a filiação ao terreiro aos dirigentes da casa, ele é aceito e aí deve começar uma ação pedagógica de evidenciamento desses valores civilizatórios. Eu digo que a maioria, e eu conheço o Brasil de norte a sul, conheço o povo de religião de norte a sul, eles não sabem. Para ele, religião é algo dissociado de uma compreensão cosmológica, de uma visão de mundo. Eles praticam a religião afro apenas fazendo rituais e não uma compreensão conceitual da visão dos valores civilizatórios africanos como um guarda-chuva que abriga os terreiros e suas práticas religiosas. Então, na minha concepção, esse é o dado que precisa ser incentivado. Os terreiros precisam passar, e aí todo mundo, a hierarquia toda, todo mundo passar por um processo de formação para poder combater com mais qualidade, né, com mais competência, o racismo e a intolerância religiosa. A falta dessa compreensão epistemológica, né, dos valores civilizatórios africanos, mais complexamente, faz com que a religião afro, em que pese a luta de algum governo acabar com os preconceitos, com a discriminação e fazer a política de reconhecimento, a questão dos terreiros, o racismo, o preconceito e a violência não vai ser resolvida com políticas públicas. Tem que ser a política pública, a política
política de manifestação e a política de reivindicação, as políticas públicas, as ações jurídicas e a ação epistemológica. Sem essa ação epistemológica, a luta dos terreiros é debilitada, né? Ele vai potencializar pessoas e não o conjunto dos adeptos e da população negra, né? Então esse aspecto é o que está me interessando hoje. Eu sempre tive essa visão, né? Os encontros de tradição dos orixás tinham uma expectativa de mobilizar e depois formar. Era essa a estratégia, era essa o objetivo, né? Mobilizar e depois formar, capacitar para que os sacerdotes, as orixás tivessem uma intervenção qualificada. Não estou falando aqui de religião afro, falando de visão de mundo, de pressuposto civilizatório, de uma visão de cultura que organiza uma sociedade. É isso que eu estou falando aqui. Aí, quando vê os orixás, que virou entidade, virou mágico aqui no Brasil, que pega as pessoas. O orixá é um elemento constitutivo da biomedicidade. Ele não é algo forâneo que vem de lá e pega você, pega a mim. Ele é constitutivo da existência. E cada um tem o seu papel, tem a sua função nesse todo. Nesse todo. E não pode se agir individualmente, pessoalmente, personalizadamente. Então esse é um grande equívoco que os terreiros assumem lá no Brasil, né? E um movimento também, né? Ah, eu sou de Ogum. E Ogum é a revolução. Por exemplo, tem um mito de Ogum. Ogum, tendo água em casa, prefere se lavar de sangue. As pessoas interpretam isso literalmente. Não, como é que chama? Não se submerge, não vai dentro das coisas, que não é, aí cai na cabeça de um e de outro, dos próprios adeptos, do próprio movimento negro, que pega algum como violento, né? Não é uma coisa miraculosa como é os mitos da Igreja Católica. São coisas substantivas, substanciais da vida, que organiza a vida. Então, que é isso também a minha crítica aos terreiros, que os terreiros deviam ser esse lugar que, na lógica contra o Ocidente, deveria reorientar as existências. E não fazem isso. Pelo menos você entra, me parece que solidifica todos os problemas que você teve existenciais, não sei o que, e não faz, né, uma conversa, um trabalho de esclarecer aonde que a pessoa está entrando, que não é fazer santo para resolver problema de doença, nada, é para se integrar na dinâmica do todo. A outra coisa é que a África sempre primou pela isso que a gente chama de educação. Os mitos eram entendidos pedagogicamente e orientadores. Não é só para dizer que Yansan, que Oxóssi fez não sei o que, não. Era orientador, era pedagógico abordar os médicos, porque são ensinamentos para a vida.